e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas que nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, o Evangelho deste domingo apresenta a fé dos apóstolos, fortalecida na montanha pela transfiguração do Senhor. Ao olharmos um pouco o contexto, observamos que Jesus tinha anunciado aos seus que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes e pelos escribas, levado à morte e ressuscitasse ao 3º dia. Também Jesus tinha dito que se alguém quisesse seguir, era preciso tomar a cruz. Por outro lado, alguns discípulos esperavam um Messias político, que vencesse pela força de um exército dominador o poder dos romanos, de cujo jugo desejavam eles, os discípulos, ficar livres. Tendo em conta tudo isso, podemos dizer que os discípulos encontravam-se bastante desnorteados e até mesmo desanimados. A transfiguração do Senhor é, portanto, um consolo. De fato, São Leão Magno já disse: o fim principal
da transfiguração, foi desterrar das almas dos discípulos o escândalo da cruz. Trata-se de uma gota de mel no meio dos sofrimentos. A transfiguração ficou muito gravada na mente dos 3 apóstolos que estavam com Jesus. Anos mais tarde, São Pedro lembra deste fato em sua carta, a segunda carta, no capítulo 1, versículo 16 e 18, diz o apóstolo: Este é o meu filho muito amado, em quem tenho posto o meu agrado. Esta mesma voz que vinha do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Jesus, portanto, continua dando-nos o consolo, quando necessário, para podermos continuar caminhando e nunca desistirmos. A transfiguração de Jesus é, portanto, uma catequese que revela aos discípulos e a nós quem é Jesus, o Filho amado de Deus. É um momento antecipado de luz que nos ajuda também a nós a olhar a paixão de Jesus com um olhar de fé. Sim, é um mistério de sofrimento, mas é inclusive a paixão bem-aventurada, porque é um mistério de amor extraordinário de Deus. É o êxodo definitivo que nos abre a porta para a liberdade e a novidade da ressurreição, da salvação do mal. Vale a pena seguir alguém que vai morrer na cruz? Uma pergunta semelhante pode ter passado pela mente dos discípulos do Senhor, como também pode ter passado algumas vezes pela nossa, talvez formulada de uma outra maneira. A primeira leitura nos apresentou o relato da grande prova a qual Abraão, o pai da fé, foi submetido. O relato faz parte das chamadas tradições patriarcais. A prova pela qual Abraão passou foi extremamente dramática. Sacrificar Isaque, seu filho amado, e além do mais, filho da promessa. Temos necessidade disto no nosso caminho cotidiano, muitas vezes marcado também pela escuridão do mal. Jesus leva consigo os 3 discípulos para ajudar a compreender que o caminho para alcançar a glória, o amor luminoso que vence as trevas, passa através do dom total de si, passa pelo escândalo da cruz, e sempre de novo, o Senhor deve levar consigo também a nós, pelo menos para começarmos a compreender que este é um caminho necessário. Muitas vezes, também nós passamos por provas espirituais difíceis. Parece que Deus não ouve, parece que Ele está longe, não liga, parece que muda os planos, parece que Deus não está nem aí. Os discípulos de Jesus têm uma sensação semelhante diante do anúncio da paixão e do seguimento exigido por Jesus. Encontravam-se diante de um projeto que eles não tinham imaginado. E agora? Vale a pena? Vale a pena, Abraão? Vale a pena, discípulos de Jesus? Hoje em dia, você e eu estamos no serviço do Senhor porque aqueles primeiros viram que valia a pena. Perceberam que Jesus era o único necessário. Perceberam que sim, que valia muito, que valia a vida, que valia e que vale a eternidade. Os discípulos da Transfiguração são os mesmos do Monte das Oliveiras.
Ou seja, os da alegria são também os da agonia. É preciso acompanhar o Senhor em suas alegrias e em suas dores. As alegrias preparam-nos para o sofrimento. E o sofrimento com e por Jesus nos dá alegria. Os discípulos que estavam desanimados diante do mistério da cruz são consolados por Jesus na transfiguração e preparados para os acontecimentos vindouros, como, por exemplo, o terrível sofrimento que Jesus padecerá. A transfiguração de Jesus foi uma experiência de oração. Com efeito, a oração atinge o seu ápice e torna-se fonte de luz interior, quando o espírito do homem adere ao Deus e às suas verdades. Jesus viu diante de si a cruz, o sacrifício extremo necessário para nos libertar do domínio do pecado e da morte. E no seu coração, mais uma vez, repetiu o seu sim, o seu amém, o seu ó Pai, seja feita a tua vontade e a tua vontade de amor. E como tinha acontecido depois do batismo no Jordão, vieram do céu os sinais do agrado de Deus, a luz que transfigurou Cristo, a voz que o proclamou Filho muito amado e a presença de Moisés e Elias, mostrando e determinando que em Jesus cumpre-se toda a lei, cumpre-se toda a profecia. Juntamente com o jejum e as obras de misericórdia, a oração forma a estrutura principal da nossa vida espiritual. Esta centelha da glória divina inundou os apóstolos de uma felicidade tão grande que fez Pedro exclamar: Senhor, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. Ou seja, Pedro quer prolongar a situação. O que é bom, o que importa, não é estar aqui ou ali, mas estar sempre com Cristo, em qualquer parte, e vê-lo por detrás das circunstâncias em que encontramos. Se estamos com Ele, tanto faz que estejamos rodeados dos maiores consolos do mundo ou prostrados na cama por doença. O que importa é somente isso, vê-lo e viver sempre com Ele. Esta é a única coisa verdadeiramente boa e importante na vida presente e na outra. Que possamos afirmar, que possamos pedir sempre: desejo ver-te, Senhor, e o procurarei, teu rosto, em todas as circunstâncias da minha vida. Quaresma é tempo de ouvir e é no silêncio, na escuta e na oração que nos tornamos tendas, moradas do próprio Senhor, na escuta do seu Filho. Mas não adianta somente a oração, não adianta ficar só com a glória, é preciso ir ao encontro do irmão que sofre, é necessário compreender que precisamos olhar o outro. Lembremos que a campanha da fraternidade é uma oportunidade de obras concretas da nossa fé. Que neste tempo de Quaresma possamos encontrar momentos de silêncio para rever a nossa própria vida à luz do desígnio do amor do Pai Celeste. Deixemos-nos guiar pela escuta intensa da Palavra de Deus. Assim seja.